A gente vai ver. Tá bem que eu descarreguei. Ai, é verdade. Eu também bem louca se eu não vou pra academia. Esse canal, eu estou louca já fazendo, nem deixa os professores não. Gente, olha só. Na aula passada, na aula passada a gente estava falando de herança sexual, lembra? E aí eu falei para vocês que existem que a gente chama de herança influenciada pelo sexo, que vai estar ligado à promoção X. Lembra que eu falei que mulher é XX no último par de promoções sexuais? Eu fiz quase todas as listas que tu mandou. É? Só tenho várias dúvidas. Que bom, claro, não, mas eu vou fazer. Então, olha só, o que eu tinha falado, mulher é XX no último cromossomo sexual, então isso aqui seria mulher, homem é XY no último cromossomo sexual. Ainda falei para você como é que ficava o cruzamento entre homens e mulheres. Então, eu sempre vou calcular em meio de chance de ser um menino ou uma menina, porque o espermatozoide, né? Lembrando que o óvulo vai ser sempre X, o espermatozoide ou é o X vai gerar uma menina, ou é o Y e vai gerar um menino. E se for 0, x 0? Aí vem uma síndrome, por exemplo. A síndrome X0 seria a síndrome de Turner, que é aquela que é uma mulher, fisiologicamente falando, mas ela não desenvolve o ovário. Eu não acredito, tinha uma questão essa da católica, eu não entendi. Para católica, eu vou focar nas síndromes. Para o Enem, nunca caiu. Tá? Nunca vi nenhuma questão do Enem falando. Então, como a gente tem pouco tempo para revisar e tem coisas que são mais importantes e que aparecem sempre na prova, eu priorizei para vocês, tá? Mas para católica, a gente pode falar um pouquinho sobre depois. Eu posso trazer aquela questão das síndromes para vocês. E aí, o que eu estava falando para vocês, na ligada ao sexo, lembra que eu falei? Principalmente a gente vai ter daltonismo e hemofilia. E aí, nessas características, gurias, a gente tem que lembrar que daltonismo e hemofilia são heranças que a gente chama de alossômicas, elas estão ligadas ao cromossomo X, e recessiva. Aí tem uma característica importante. O que vai acontecer? Vamos para a mulher, tá? Quando a mulher, ela é... Vou botar aqui, ó, daltonismo versus hemofilia. Como que eu vou fazer? Eu tenho uma tabela que eu faço com a mistura de dois. Vou botar assim, ó. Ter a característica, ter a doença. Teve uma questão disso que eu não consegui. E ela é normal, tá? Aí vem aqui, ó. Quando eu falo de daltonismo, a mulher vai ser XDzinho para ser daltônica. Lembra que eu falei, ó, características recessivas se manifestam entre os dois alelos, tá? E também, quando eu tenho XHzinho, ela recebeu do pai e da mãe, ela também vai ser daltônica. Quando é que a mulher vai ser normal? Quando ela for XDzão, XDzinho, ou XDzão. Mas também, quando ela for XHzão para hemofilia, ou XHzinho, porque aí ela só porta um e ela não manifesta hemofilia e nem daltonismo. No caso, no X, no Dzão e Dzinho, que ela é portadora. É portadora, mas ela não é doente. Aí vem a característica, ela pode ter filhos com daltonismo ou hemofilia. E aí, geralmente, esse filho vai ser o filho homem, porque se ele depender da mulher, tá? Aí depende dos pais, como eu falei para vocês. A gente sempre olha para os pais para saber o genético dos filhos, a gente vai sempre olhar para os filhos para saber o genético dos pais. Se essa criança for filha de pai normal, mas mãe portadora do gene, o menino vai receber X da mãe e Y do pai. Se ele receber esse XDzinho, ele já vai ser daltônico ou hemofílico. XDzinho, entendeu? E Dzão. XDzão não pode doar o gene. Aí, filho de pai, porque aí sim, ó, é sempre a mãe que doa o X. Então, ele não vai poder, independente do pai, ser ou não ser, ele não vai poder receber essa característica, porque ele recebe o X da mãe, do pai ele recebe o Y, por sexo masculino. E aí vem essas observações dentro das questões, tá? Pais, então assim, ó, a mãe portadora do gene, ela não é doente, mas ela pode passar esse gene, tá? Por um filho homem, geralmente vai ser a característica. Para uma filha mulher, ela tem que receber do pai e da mãe. Significa que obrigatoriamente o pai dessa mulher é daltônico. Porque aí vem a questão para o homem, né? Opa, para homem.
Olha só. Ter a doença, ele vai ser XDzinho Y ou ele vai ser XHzinho Y. O homem, ele a gente chama de hemigamético. Heterogamético, desculpa. A mulher é hemigamético e o homem é heterogamético. O que significa isso? Ele tem X e Y. Se ele tiver um XDzinho, basta para ele manifestar características que teria que ter duplamente. Lembra do albinismo? Tem que ter do pai e da mãe, tem que ser os dois, azinho, né, para manifestar o albinismo. Aqui também, na mulher, isso vai funcionar. Para homem, só basta ter um para manifestar características. Aí as questões se perguntam, geralmente, gente, por que tem mais homens do que mulheres daltônicos ou hemofílicos? Exatamente por conta disso. Basta ele ter um para ele manifestar características. Hã? É daltônico? Ah, sabia. Tá, gente? Como é que o homem é normal? Aí ele vai ser X Eles não são razão Y ou X da razão Y. A gente enxerga assim, ruivo, a gente enxerga assim. Aí ele é o grau mais. A gente tá aproximado. Tá? Que geralmente pode acontecer entre o azul, Sim, o verde, o vermelho, mas cinza é o grau mais elevado de daltonismo. Que é as células chamadas de cones, que vão dar a visualização na nossa retina de cores. Tá? Então, é defeito nessas células. Hemofilia é uma falta de coagulação do sangue. Teve uma questão que relacionava a hemofilia, mas nem eu não lembro como é que ela perguntava, mas aí dizia propensão à hemorragia. Ela falava, hã? Essa tem uma questão aqui de hemofilia que eu não entendi. Vamos ver então qual é. Mas deixa eu falar mais uma da herança sexual. Aí aqui, ó, a gente também vai ter a calvície, lembra que foi? Não? Olha, esse eu vi que tu mandou outra depois de eco, né? No grupo que a gente respondeu. No grupo que a gente respondia, tu me mandou privado. Eu tinha mandado uma questão de eco. Mas não sei se a gente não comentou em aula. Sim, a gente comentou em aula. Beleza. Aí, ó. Croquiloteando. Tô dizendo que eu tô. E aí, gente, eu acho que foi uma que eu fiz contigo, não. O Luiz mandou uma e tu mandou outra, a gente acabou Eu fazendo. nem lembro qual era a questão. Tem o que a gente chama de herança. Lembra que herança restrita ao sexo só ocorre no Y? Que aí só homens vão ter Y. Então, restrita ao sexo. Desenvolvimento do testículo e hipertricose auricular ou nasal, que é o pelinho da orelha ou do nariz. Isso é restrito. E a gente tem o que a gente chama de herança, só para a gente finalizar essa herança sexual, influenciada pelo sexo. O que significa isso, gente? Não tem nada a ver com o X e o Y. Inclusive, ela não é alofôbica, tá? Mas ela vai ser influenciada pela presença do hormônio e testosterona. Prima e prima da minha avó, não sei o que, ela não pode ter filho homem. Porque eles não vão sobreviver. Ou tipo, vão nascer com alguma doença. De testosterona, não? Peraí, o que é? Prima ou prima do quê? É tipo algum parente da minha avó. Tá. Não, ela não pode ter filho homem. Porque vai nascer com alguma doença. Não vai ter letal. Pode ser gênero letal, Eu não sei quais é. Eu não sei qual é. Eu sei que ela não pode nascer. Mas realmente novas doenças que não entram nos estudos da genética básica vindo do médico. Mas pode ter alguma descoberta nova de algum gênero letal, pode ser. E aí, gente, olha só, a calvície, ela é ocasionada por um gene dominante cesão, tá? O gene, ele é dominante, tá? Ele é, eu vou botar aqui dominante, porque meu Czinho e o cesão são meio parecidos. E aí vai vir essa questão. Na mulher, se comporta como tal. Então, a mulher, gente, ela vai, não se comporta como tal, não. Na verdade, ele vai se comportar como recessivo na mulher. Quando é que a mulher vai ser calva? Quando ela for cesão. Aí ela é calva. Quando ela for czinho, ela só tem um gene que vai se comportar como se fosse o recessivo. Se ela só tem um, eu não vou manifestar característica. Então, ela é normal. Aí vem a relação. Para o homem, opa, eu tô querendo escrever mulher 2 vezes sempre. Para o homem, vai acontecer o seguinte: ele é cesão, ele é calvo. Ele é cezinho, ele é calvo. Quando é que ele não vai ser calvo? Quando ele for cezinho. A mulher também tá cezinho é normal. Se botar aqui. Tu deu aula no Marquinhos, né? Dei.
Na pandemia. Mãos, Meu colega, 2020. porque eu tava fazendo a soninha com ele, né? Tudo que eu tenho dúvida, eu pergunto pra ele. Eu tava Almeida, ele queria muito me O Otávio. Almeida. Eu lembro dele, Tipo, ele é insuportável, ele apronta horrores e só que ele tem um crânio assim, sabe? Aí eu sempre faço as coisas com ele, aí ele falou, eu acho que eu sei quem é essa professora, acho que ela nos deu aula no nono ano. Pode ser na pandemia, que nem eles gravaram muito a gente, nem vi muito menos lá, né? Porque tudo online mesmo. Tá, gente? Então, olha só. A mulher, cesão, cesinho normal, cesinho, cesinho normal. Se manifesta na mulher, no homem se comporta como dominante. Basta ter um cesão para ser calmo. Então, cesinho, cesinho é o único caso que ele vai ser normal, tá? Para a mulher, não. Aí vai ser o contrário. Se ela tiver cesão, se ela recebeu do pai e da mãe o gene, ela vai ser calva. Tem mulheres calvas, mas é mais raro. Então, ela tem que ter recebido do pai e da mãe. Quando eu falo de cesão, cesinho, ela já vai ser normal. Isso por quê? Porque a mulher tem baixa quantidade de testosterona. Então, o que acontece? A presença da testosterona influencia a manifestação da calvície. E aí, vocês olham, atletas mulheres que tomam bomba são calvas. E aí vem essa relação. Por quê? Primeiro, a testa cresce, que a gente chama de acromegalia. Segundo, o cabelo vai recuando. Eu conheço uma que o cabelo tá aqui. Por quê? Eu não tomaria bomba, porque meu pai é calvo. Se eu tomar bomba, eu posso vir a ficar calva porque eu recebi um gene. Lembra que eu falei, a influência de testosterona? O homem, como ele tem muita testosterona, basta ele ter um gene para ele ser calvo. Então, a mulher vai ser o mesmo caso, tá, gente? As regulações endócrinas. Na verdade, a mulher, nas suprarrenais, produz baixa quantidade de testosterona. Se eu aumentar muito, calvície. Então, esse gene, geralmente, ele tem que vir do pai e da mãe para a mulher ser calva. Por isso que a gente tem menos mulheres calvas, mas tem. Ao mesmo tempo, o homem basta ter recebido do pai ou do avô materno para ele manifestar essa característica. Então, ferrou, né? Tem o gene na família, vai ser calvo, não tem outro jeito. Tá? Tem as clínicas do cabelo que fazem um monte de tratamento com tópico, né? Com minoxidil e etc. Ajuda a retardar, mas se tu parar o tratamento, vai cair o cabelo. Né? Então, porque a testosterona não pode chegar na corrente sanguínea próximo ao bulbo capilar, porque se ele chegar, ela já vai fazer a queda do cabelo. E aí a gente olha os Vin Diesel da vida, esses outros tudo careca. Os fisiculturistas da vida, na maioria das vezes tem gene, ainda toma mais testosterona exógena, cai tudo. Cai mais cedo às vezes também. Tá, gente? Então, isso é uma característica da herança sexual. Qual que tu queria? É a da lista de eritroblastose. Eritroblastose fetal. Eu estava fazendo conteúdo de eu estava fazendo umas questões e no celular aí, caiu uma questão relacionando a transmissão do impulso nervoso com a cocaína. É que a cocaína ela acelera a passagem do impulso nervoso. Vocês podem fazer as drogas estranha, sabem cessar, não sei o que, o pós-sináptico. Na verdade, aumenta a transmissão, aumenta o número de receptores, porque ela é viciante, ela aumenta o número de receptores e ela aumenta a transmissão de adrenalina. Sim, é uma droga que a gente chama de estimulante. Uma resposta que eu achava coerente com isso que tu estava falando. Depois que eu vou. Mas tu acha ela, depois que a gente vê assim. Tá meio desfocado isso aqui, a impressão minha de que tá um pouquinho, né? Aqui, ó. Fala aqui, impede a ligação entre a dopamina e os receptores pós-sinápticos, bloqueia o descarregamento de mais dopamina na célula sináptica, certo desencadeamento do potencial de membrana pré-sináptico, certo desencadeamento do potencial de membrana pós, bloqueia a digestão da dopamina para a célula pré. Que a dopamina ela tem o efeito contrário à adrenalina, né? A dopamina ela te chapa. A dopamina ela chapa. Então, pode ser uma relação aqui, ó, ligação entre a dopamina e os receptores pós-sinápticos. Bloqueio o descarregamento de mais dopamina na célula sináptica. Certo o desencadeamento potencial de membrana pré-sináptica? Não, pelo contrário. Certo o desencadeamento do potencial de membrana pós-sináptico, bloqueia a via de retorno da dopamina para a membrana pré-sináptica. Eu ficaria também entre A e a B, deixa eu só ver aqui, impede a ligação entre a dopamina
e os receptores pós-sináptico ou desbloqueio o carregamento, o descarregamento de mais. Eu acho que é a letra A. Mas geralmente a relação é com a adrenalina. Pois é, eu acho muito essa questão. Geralmente a relação da cocaína é com a adrenalina. Mas depois dá uma olhadinha em como Tá, que chama. Porque aí a gente vai a fundo. Gente, olha aqui, ó, heredograma, tá? Geralmente cai dessas questões do Enem. Eu falei por cima com vocês, mas resolvi trazer um passo a passo como é que eu faço a interpretação do heredograma. Lembra que eu falei para vocês? O que eu vou olhar no heredograma? Se a herança é autossômica ou alossômica. O que significa autossômica? Homens e mulheres são igualmente afetados? Se sim, exemplo, albinismo, enrolar a língua em U, polidactilia, qualquer outra questão que eu fale sobre, independente de ser homem ou mulher, vai manifestar, tá? Aí a gente chama de autossômica, homens e mulheres igualmente afetados. Quando não são igualmente afetados, existe uma disparidade, mais homens do que mulheres, mais mulheres do que homens, ela é alossômica, ela está ligada aos cromossomos sexuais, tá? Aí tem uma relação, gente. O que seria a herança holândica? Aquela que eu falei que é restrita ao cromossomo Y. Então, vai sempre passar do pai para os filhos homens. Então, sempre que eu olhar num heredograma, num casal, onde o pai é afetado e os filhos homens sempre são afetados, e os netos e os bisnetos são afetados, ou né, pode não ter, mas vai ter, sempre que tiver filho homem ser afetado, é uma herança holândica. Geralmente não tem questões, não é abundante questões que tragam esse tipo de herança. Aí sim, tem outra relação. Se ela é alossômica e recessiva, gente, geralmente os homens são mais afetados e vão receber esse gene da mãe, que não é afetada necessariamente. Lembra? E aí vem a relação do daltonismo. Por exemplo, um homem daltônico, lembra que eu falei para vocês que ele pode ter essa mãe aqui, ó, XDzão, XDzinho. A mulher é normal, mas portadora do gene para o daltonismo. Vamos fazer esse cruzamento aqui, ó. X, opa, aquela caneta. Se ela vai. Se a mulher é XDzão e XDzinho, que é a mãe, e eu cruzar com um homem normal, pai normal, XDzão e Y, o que vai acontecer, ó? XDzão, XDzão, tá vendo? XDzão, XDzinho, e aqui, XDzão, Y, ai meu Deus, eu sei. E XDzinho, Y. Olha o que acontece. O pai é normal, XDzão, Y. Só um desão, tá? A ruim é ponta da cabeça e eu também estou numa adrenalina furiosa e eu não consigo fazer reto, tá? É um XDzão. Então, o que acontece? XDzão, XDzão, uma mulher totalmente normal. XDzão, XDzinho. Eles podem ter uma filha portadora do gene, tá? Só porque a mãe já é portadora. Quando eu tenho a característica aqui, ó, dos homens, que é o X e o Y, olha aqui, ó, XDzão, Y, um filho normal, e XDzinho, Y. Esse homem é daltônico. Ele recebeu o gene de quem? Da mãe. Então, geralmente, gente, a mãe, ou ela já é daltônica e ela também vai transmitir o XDzinho automaticamente. Se ela é XDzinho, ela só tem XDzinho para doar. Então, ela pode ter filhas normais dependendo do X que o pai for doar. Mas sempre filhos homens daltônicos. Se a mãe for daltônica ou se a mãe só portar o gene do daltonismo. E aí vem essa relação, tá, gente? Então, ela vai ser recessiva se os homens são mais afetados quando a mãe porta o gene. Quando ela é dominante, gente, de pais homens afetados para as filhas mulheres. Aí vem a relação, gente. Uma característica que é dominante, basta ter um para manifestar. Então, uma filha mulher que já tenha um X, a gente tem uma característica que a gente não estuda tanto, não é tão frequente em pessoas, que é retinite pigmentosa, que é um problema de degenerativo da visão, vai perdendo a visão. Ela é causada por um gene dominante. Então, o que acontece? Retinite pigmentosa, retinose, tem vários nomes. E aí, o que acontece? A pessoa tem esse poder, essa degeneração da visão, né? Principalmente no fundo do olho, lá na retina, e, consequentemente, o pai afetado doa para as filhas afetadas, aí vem essa relação.
Se o pai é afetado, ele vai dar um XHzão, um XRzão para sua filha, tá? Se a mãe der um XNzinho, que é o normal para retinite, mesmo assim a filha vai manifestar a característica. Então, sempre que de pai afetado passa para as filhas mulheres, vem essa relação. Lembra que eu falei que na hemofilia, no daltonismo, a mãe não é afetada necessariamente para ter um filho homem afetado. Então, aí vem a relação. O pai nunca vai doar X para o homem, ele doa Y. Então, por isso que vai do pai para as filhas mulheres. Foi, Brias? Duda? Eu acho que essa Foi? questão tem a ver algo assim também. Que é da sempre vai do pai, se ela for dominante, sempre vai do pai para as filhas mulheres. Agora eu já vejo qual é a questão. Ó, só vou ver aqui, ó. Quando a característica, ela é... Oi? Agora eu já vejo com você. Quando a característica, ela é autossômica, homens e mulheres igualmente afetados, lembra que eu falei para vocês? Eu preciso saber se ela é dominante também ou se ela é recessiva. Aqui eu já fiz a interpretação na autossômica. Como é que eu vou saber, gente? Eu vou achar um casal igual, sejam os dois afetados ou os dois não afetados, com um filho ou filha diferente. Lembra que eu falei? Aí, o que é o meu segundo passo? Então, o primeiro passo é eu olhar se são homens e mulheres igualmente afetados. O segundo é ver se dominante ou recessiva. Eu vou achar esse casal que é igual fenotipicamente. Ou os dois são afetados ou os dois não são afetados. Esse filho ou filha que vai me dar a identificação, ele é diferente dos pais. Lembra que eu falei para vocês? Só existe uma chance dos pais portarem um dele e não manifestar a característica. O que seria? A chance da característica desse filho ou filha diferente de ser recessivo. Então, significa, por exemplo, que esse filho ou filha é azinho, azinho. O pai e a mãe são azão, azinho, são heterozigotos. Então, eles vão doar esse gene para esse filho ou para essa filha manifestar a característica. E o terceiro passo, gente, aí sim, ó, denominar o genótipo dos outros pais do heredograma a partir da análise dos filhos e dos filhos olhando para os pais, tá? Eu sei que todo mundo, vamos dar um exemplo aqui, ó. Acho que eu dei um exemplo no ano passado, não dei? Ó, se eu olhar aqui, ó, gente, essa daqui, eu não tenho heredograma com, eu queria com uma herança autossômica, que não tem. Se o pai e a mãe são afetados, pai e mãe afetados, e eles têm alguns filhos afetados, mas tem uma filha não afetada. Aí vem essa característica. O que significa isso, criança? Eu falei na aula passada, né? Essa filha, ela é azinho, azinho. Ela é azinho, azinho. E aí o pai e a mãe são azão, azinho. Se o pai e a mãe são afetados, a característica, ela é dominante, porque sempre quem está pintado por dentro é que importa a característica. Então, eu já sei que ela é autossômica, dominante. Vai existir outro caso, onde o casal que eu vou interpretar pode ser assim, ó. Pai e mãe não afetados, que vão ter, vou botar um filho agora afetado, um filho afetado e duas filhas não afetadas. Vai ver uma relação. Esse filho ou filha, para ser diferente fenotipicamente dos pais, ele também é azinho, azinho. Isso significa que os pais são azão, azinho, ou seja, eles não manifestam a característica que o azinho está carregando, mas eles vão portar o gene, porque, olha aqui, um veio do pai e o outro veio da mãe. Foi? Então, essa característica que eu tinha falado para vocês. Essa questão aqui, gente. E no caso, essa daí é autossômica dominante. É autossômica? Não, essa que tu desenhou aí. Essa aqui? Sim, autossômica. Aí agora aqui, ó. Essa é autossômica dominante. Essa daqui é autossômica recessiva. Quem é que é afetado aqui? O recessivo. Então, essa daqui, ela é recessiva. Foi, Duda? Não, foi exatamente o que pede a questão, o que eu fiz, só que... Não é de calvície? Não, é da anemia falciforme. Da anemia falciforme. Agora vamos fazer... essa é para a probabilidade. Entra a regra condicional. Vamos fazer ela. Tá, olha aqui, gente. Aqui... Acabei de dar spoiler. Eu toquei para frente.
Vocês viram, não? Olha aqui, ó. Aqui eu tenho sempre aqui ó, uma relação. Aqui homens e mulheres igualmente afetados, mas não quer dizer muita coisa. Aqui eu tenho um pai afetado e filha, mulheres sempre afetadas. Na outra relação, a mãe é afetada, filhos e filhas são afetados. Também pode ser uma característica dominante, não é? Aí vem a relação. Aqui, a mãe é afetada, filho e filha é afetada, mas aqui o pai é afetado, somente as filhas são afetadas. Gente, a mãe sendo afetada por uma característica dominante. Lembra que eu falei da retinite pigmentosa? Se a mãe for XRzão, XRzinho, por exemplo, ela vai passar esse gene XRzão para os filhos homens e para as filhas mulheres. Ele é XY e ela é XX. Então, um deles é Rzão, os outros eu não sei. Basta ter um para manifestar a característica. Lembra que eu falei para vocês também que quando o pai é afetado, X é Rzão Y, os filhos homens recebem o X da mãe que não é afetada. Então, provavelmente ela é XR20, XR20. Mas eu tinha falado antes, não necessariamente a pessoa que tem vai manifestar a doença. No daltonismo e na hemofilia, cortar o gene não significa manifestar. Lembra que uma característica recessiva tem que estar em ambos os genes, nos alelos para manifestar. Quando é dominante, passa a ter um. Tá? E aí vem a relação, ó. XRzão, XRzinho, XRzão, XRzinho. Essas duas filhas. Filho, XRzinho e Y, filha, XRzão, XRzinho. Foi? Consegue interpretar? Então, ela é dominante, ligada ao sexo, pois todas as filhas de homens afetados também apresentam a doença. Mas minha mãe não tem essa doença. Tipo, a minha avó não tem, a minha mãe não tem. E as filhas? Minha mãe é a única. E não cortou. É, porque na verdade não sabe. Tipo assim, ela até queria fazer uma pergunta genética, né? Por causa de medo, né? Pode vir tardiamente depois, né? Tá, é. Então. Mas é que assim, né, gente, é probabilidade. Sim. Como eu falei para vocês, não é regra da biologia. Às vezes, de uma pessoa para outra, isso já vai variar. Então, por isso que eu disse para vocês, numa questão de genética, não se considera as exceções. Mas na biologia se considera. Né? Então, por isso que dá tanta confusão, assim, né, esses exames de genética. Aqui, gente, olha aqui, ó. Acho que essa por aqui tem na lista de vocês, numa dela. Não tem? Da família real? Não. Eu achei que tinha colocado. Tem. Tem? Tem, na de herança sexual, tem. Herança sexual, né? É lá na última página da herança sexual. Olha aqui, gente. Aqui tá, a família real, ó. O heredograma vai se refere à herança da calvície em alguns membros da família real. Tem o Charles e a princesa Diana. E tem o príncipe William, que é calvo. Tá vendo? Ele está falando de calvície, a gente sabe que o William é afetado. Sempre que o quadradinho, né, for pintado por dentro, ele é afetado. Depois tem Michael e Charlotte, né? Como é o nome dessa pessoa? É Charlotte? Carole? Carole. É, Carole, mas acho que é Charlotte, eu acho que sendo mal na questão. Mas eu lembro que eu fui várias coisas para ver e me saía Carole. Tanto que não estava nítido, esse daqui eu achei a imagem mais nítida. Bom, aí tem o William e a princesa Kate. É princesa, né? É, a Kate é a princesa, né? Então tem o príncipe William e a princesa Kate. E aí tem o George, que é um dos filhos dele. E aí ele quer saber, como ele botou um ponto de interrogação, não se sabe se ele é afetado ou se ele não é afetado. Olha só, supondo-se que na família real a calvície tenha uma herança autossômica, lembra que eu falei para vocês que a calvície ela não está relacionada ao X nem ao Y, sim a presença do hormônio testosterona, então não é X Czinho nem nada, é um X, é um Czão normal, né, que vai causar calvície, e ela é influenciada pelo sexo. Pô, o cara tá me dando de bandeja isso aqui. Ele falou que é autossômica e que é influenciada pelo sexo, então eu não preciso fazer essa interpretação. Ou seja, homens são calvos em homo e heterozigose e mulher somente em homozigose. Ainda me deu toda a questão do cruzamento, né? Como é que se cruza, como é que o homem e mulher vai manifestar características. Considere as afirmações abaixo, assinalando-as como V para verdadeiro e S para falso. A calvície em questão é ocasionada pelo cromossomo X.
Se ele mesmo me falou que ela é autossômica, se fosse do X, seria alossômica. Então, tá falsa a primeira afirmativa. Deixa eu ver se vai. Aqui já, eu achei que era. Aqui eu tô botando só um. Já, eu botei um por um, não botei. Deixa eu botar um por um. Tá? Então, aqui vai ser. Vou botar aqui, então. Ela é falsa. Diana transmitiu para o William o alelo responsável pela calvície. Se a Diana for Czão, Czinho, ela é calva? Não. O Charles, se ele fosse calvo, ele seria o quê? Ó, pintadinho por dentro. Não é? Então, ele não é calvo. Quando o homem não é calvo, ele é Czinho, Czinho. O William é calvo. Significa que esse Czão não veio do pai dele. Possivelmente veio de quem? Da Diana, mãe dele. Então, Diana transmitiu para o William o alelo responsável pela calvície verdadeiro. Não foi? Charles recebeu do seu pai o alelo para a calvície. E aí? Se o Charles tivesse recebido do pai dele, não seria calvo? Sim, mas... E ele não é, porque ele não está pintado por dentro. Então, é falso. George terá 75% de chance de ser calvo, considerando Kate heterozigota. E aqui a gente não tem, aqui ó, o pai dela é Czinho, Czinho. A mãe dela a gente não sabe. Como a questão considerou ela heterozigota, ela seria Czão, Czinho. Como é que eu cruzo isso, gente? Czão, Czinho versus Czão, Czinho. Como é que eu faço aqui, ó? Czão, Czinho. Czão, Czinho e Czinho, Czinho. Qual a chance de gerar um indivíduo calvo, considerando a Kate heterozigota? Gente, lembrando que Czinho é o único que é normal. Então, esse aqui seria calvo, esse aqui seria calvo e esse aqui seria calvo. Cada um é 25%, então dá 75% de chances verdadeiro. Então, ó, letra D. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. X? Curioso também, né? Falando da família real. É sempre curioso falar da família real, né? A gente gosta de falar da família real. Uma fofoquinha, né? E aquela que foi dos suítes, que foi destituída, saíram os dois da família real e dizem que eles estavam se separando. Agora eu não sei se era verdade ou não. A dos suítes, a moreninha, aquela da série Suítes, casou com um príncipe. E ele saiu da família real por conta disso, que ela não queria ser a dondoquinha, a princesinha. E aí ele saiu da família real. Ele mudou o balde. O Ruivinho, aquele, como é que é o nome dele? É filho do William? Não sei. E da Diana. O mais novo, não lembro como é que é o nome dele. Não é o William, né? Não. O William não é o Príncipe. O William é o mais velho. Tem outro que é o. Não sei, o mais novo. O William é o mais velho. O William já faz tempo que casou. Esse foi o último casamento da família real. Com aquela morena. Como é que é o nome? É um ruivinho tão bonitinho até ele. Não esqueci o nome dele. Eu sei que ele casou com uma. Como é que ela não mulher? Não me lembro também. A guria da atriz. Bota assim, a membro da família real casou com a atriz dos Suítes. Vai achar. Vê, Manu. Que é uma morena, não é? É uma morena. Megan. Isso. Megan. O Harry. Harry. Esse nem tá aqui, ele não era nascido nessa época. Aqui tá só o William, ó. O William e a Kate. É verdade. O Harry não tinha nascido ainda. Tá, gente? Então, agora, algumas questões também de genética podem trazer biotecnologia. Qual a relação, gente? Se for uma questão que traga biotecnologia, depois eu vou falar da segunda lei agora, mas eu quero finalizar o slide só para a gente falar, tá? Se for uma questão que traga biotecnologia, ela está dada. Eu não preciso fazer cruzamento, não preciso fazer continha, não preciso fazer nada. Quais as questões vocês estavam com dúvida? Eu estava com dúvida. Um pouco com dúvida assim. Então me diga. Bota para fora, agora é o momento. Perfeito. Nessa lista aqui, eu não cheguei a fazer todas, já estava no final por ordem das listas. Tá, tem uma da segunda lei que eu não falei ainda.
Tá, pois é. Já vou falar. Eu acho que tem. Eu acho que tem duas questões que eu gabarito errado. Da primeira. Essa daqui é a primeira, qual? Eu acho que eu gabarito errado. Qual? Eu acho que essa 5. Pois é. Mas eu porque não. É porque é normal. E aí eu fui procurar na internet, só que na internet tá ao contrário. Então eu acho que pode ter esse conflito. Porque aí. Deixa eu ver. Porque Aí aí, tá ao contrário na internet. E aí é correto marcar. se não fosse Não, normal. se não fosse normal, Vamos seria ser. vamos fazer. Peraí. Então, eu vou fechar aqui, vou fazer e já vou falar de segunda lei, depois de falar da biblioteca. Peraí. Vamos fazer ela. Pode ter acontecido, vamos ver. A 5, né? Isso. Da primeira lista, né? Que é aquela que começa sobre a Genética receita mutadora. da lipase. Tá, isso aí. Isso. Tá, então a 5 seria a seguinte, ó, a capacidade de sentir o gosto de uma substância amarga chamada fenilcarbamida, que a gente chama de PTC, deve ser um gene dominante. Então, olha aqui, ó, vou botar um gene, como o nome é PTC, eu vou botar pesão, seria a pessoa afetada, e o pezinho seria a pessoa não afetada, tá? Ui, não afetado. Ou posso botar a letra que eu quiser. Não afetar, piazinho, não afetar. A probabilidade de um casal sensível a essa substância e heterozigótico ter um filho normal para PTC é, vamos ver. O que ele falou? A probabilidade de um casal sensível a essa substância e heterozigótico. Ele seria pesão, pezinho. Pois é, né? Pesão, pezinho, mas ele é sensível. Mas Ele é sensível. não, sensível. Então, eu vou botar aqui, peraí. Ele é Afetado, sensível, não, eu mas- vou botar sensível, não sensível, que aí nos ajuda. Era isso que eu estava botando, então. É aqui, ó. Tesão seria a capacidade do gene dominante. Sensível. Aí fica melhor. Sensível e não sensível. Vai ficar pesão, pezinho. Então, pesão, pezinho versus pesão, pezinho. Aí vamos botar pesão, pezinho e pesão, pezinho. Pai e a mãe, são os heterozigotos. Pesão, 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 pezinho, pesão, pezinho, pezinho, pezinho. A probabilidade desse casal sensível à substância e heterozigoto ter um filho normal para PTC é o normal mesmo, é um quarto. E na lista, quando eu procurei na internet, estava perguntando qual é o casal tem um filho sensível. Eu acho que eu vou É. te porque vai mudar outra, porque eu devo Tá, então um quarto, tá tá certo. bom. Um quarto, tá certo. E na lista? Na 6, o que seria? A incorreta. Na 6 eu queria que tu explicasse, eu sei que a C obrigatoriamente é incorreta, mas eu queria que tu explicasse a D e a E. Tá, vamos lá. De acordo com a primeira lei de Mendel, confira as afirmações abaixo e marque a que apresentar informações incorretas. Letra A. Em cada espécie de ser vivo, o número de cromossomos é constante e isso ocorre porque a formação dos gametas, na formação dos gametas, né, esse número é reduzido à metade e depois na fecundação restabelece o número inicial, tá certo? Então não é a que eu vou marcar porque estou pedindo a incorreta. B. Cada caráter é determinado por um par de fatores que se separam durante a formação dos gametas e um fator para cada gameta. Tá certo também? Lembra? Se o indivíduo é azão, azinho. Vai um azão ou vai um azinho para cada um dos gametas. Então tá certo também. Letra C. Quando os alelos de um par são iguais, fala-se em condição heterozigótica. Errado. Na verdade, se eles são iguais, é homozigótica. E quando os alelos são diferentes, fala em condição homozigótica. Errado. É heterozigótica. Então, por isso que é a letra C a minha resposta. O que seria a letra D? O mesmo caráter pode apresentar duas ou mais variáveis. E a variável de caráter, a variável de cada caráter é denominada de fenótipo. Aí eu estou falando do que eu enxergo. Não é isso. Na verdade, eu tenho genótipos com as duas variáveis. O azão e o azinho, por exemplo. A letra B está errada. A letra D. Não, na verdade está certo. É isso que eu estou te falando. Então, quando eu tenho essa variável, eu estou determinando também
no meu genótipo a interação que eu vou enxergar. Aí eu vou ter o fenótipo, entende? Tá. Então, o que acontece? Se o indivíduo ele é azão e azinho, ele é heterozigótico, por exemplo. Ele é azão, azinho, tá? Ele é heterozigótico. Que fenótipo vai prevalecer? A manifestação do dominante. É isso que ele está querendo te dizer, entende? Então, a gente tem genótipo, que determina os alelos. E o fenótipo que eu vou enxergar. Ele vai estar de acordo com o genótipo. Lembra que o fenótipo é genótipo mais o ambiente. E a letra E. O termo genótipo pode ser aplicado tanto ao conjunto total de genes de um indivíduo, como para cada gene particular. Tá certo, tá, gente? Quando eu falo de genótipo, seria isso que eu estou determinando ali. Foi? Tá. E na 4, eu não entendi. Na hora que tu vai usar a F1, que é amarelas, elas vão ser azão, azinho, azão, azinho. Isso. Mas aí não vai dar 100%. Não, olha aqui. Ó. Ao realizar seus experimentos, vamos ver? 4, vamos lá. Vamos ver quais são as dúvidas. Ao realizar seus experimentos com ervilhas, Mendel cruzou plantas com sementes amarelas e verdes, obtendo em F1 100% delas com sementes amarelas, que é o fenótipo que ele está falando. Mas elas vão ser, que nem a gente falou, se a amarela seria azão, azinho seria verde. Ela não era. Ele cruzou o indivíduo azão versus azinho. Ou eu posso trazer para a letra do recessivo. Lembra? Então, Vzão seria amarela e Vzinho seria verde. O que acontece na geração F1? Se eu cruzar azão versus azão, azinho. Esse aqui só gera gameta azão, esse só gera gameta azinho. Então, 100% vão ser azão, azinho. Posso mostrar na gaiolinha. Azão, azinho, azinho, ó. Azão, azinho, azão, azinho, azão, azinho, azão, azinho. Mas aí elas não vão ser heterozigóticas. São heterozigóticos. Só que ele está falando em ser amarelo. Entende? 100% da geração F1 são heterozigotas com semente amarela. Aqui é heterozigoto. Que cor é essa? Sim. Azul, amarela. Que cor é essa? Azul, amarela. Que cor é essa? Azul, amarela. Que cor é essa? Azul, amarela. Em F2, obteve 75% das sementes. Agora eu vou pegar dois indivíduos da F1. Isso aqui é F1, tá? Então, eu vou pegar azão, azinho versus azão, azinho. Foi? Aqui, o primeiro indivíduo, azão. Segundo, ó, na linha, azão, na coluna, azinho. Aqui, azão na coluna e azinho na linha. E aqui, azinho. 75% delas não são amarelas? Sempre que tem um azão, ela é amarela. Ah, eu acho que eu interpretei errado. Eu achei que, tipo assim, ó. Podemos concluir, portanto, que em F1 temos indivíduos. É os indivíduos que tu gerou. Não, esses aqui, ó. Esses aqui. Esses é o F1. Isso aqui são os parentais, a geração dele. Amarela pura e verde pura. Eu tava F1, esses filhos dos parentais. Relacionando o azão, azinho para responder a resposta. Entendi. Não, mas não é. Viu? Então, parentais, sempre que eu cruzo um puro amarelo com um puro verde, os indivíduos F1 serão heterozigotos. Quando eu cruzo esses dois, aí que vai dar essa proporção. Isso aqui seria a geração F2. Foi erro da interpretação. Não, mas não acontece. E aí, na 7, eu não entendi nada. Porque não é que eu não entendi a questão. Não é que eu não entendi a questão. É que eu não entendi. É genital, né? Não, eu não entendi. Tipo, como entrar agressora na minha. Essa agressora foi filha da mãe, porque ele é assim, ó. Eu acho que essa favorita errada também. Não, pera. Era esse eletrograma ou não? É isso mesmo. E aí, foi, né? Imprimiu assim, aí eu não consegui fazer. Não, aí desconfigurou, por isso que eu tenho que mandar em PDF quando eu faço esse recorte. Na verdade, o ideal é que eu bote no PowerPoint para cortar. Vamos fazer. Número 7. Em um grupo de roedores, a presença do gene dominante... Vou apagar aqui, tá? Em um grupo de roedores, a presença do gene dominante
A pessoa me sabotou. Azão. É Isso, não sempre passo por Ela Word, configurou. mas eu sempre passo por Eu tenho Word uma ideia. antes, mas não adiantou e eu não consegui arrumar. Isso aí é do meu Word pro teu Word. Porque eu mandei em Word ali. É do meu Word pro teu. Porque quando eu recortei no meu, ficou assim. Quando eu recorto, aí apareceu da onde eu recortei. Por isso não dá pra enxergar. Então, olha só. E o grupo de corredores apresenta o gene dominante determina a azul, então determina a cor amarela da pelagem, tá? Entretanto, em homozigose, o gene azão é letal. O que quer dizer? Azão morre. É letal, tá? Ou seja, provoca a morte dos indivíduos no útero. Já o alelo recessivo não é letal e determina a cor preta. Então, o indivíduo azão é amarelo, o azinho é preto. Tá? Com base nessas informações, como é que ele vai ser preto, gente? Também cor, azinho. Mas o gene recessivo só se manifesta em homozigose. Quando é que ele vai ser amarelo, gente? Eu já sei o genótipo dele se ele for amarelo. Por quê? Porque se ele nasceu, ele é azão-azinho. Porque ou ele é azão-azinho ou ele é azão-azão. O azão-azão morre. Então, se ele nasceu, ele já obrigatoriamente é azão-azinho. Lembra que eu falei para vocês que isso me dá uma facilidade quando eu tenho rede letal? Com base nessas informações, oi? Como a morte da Deixa eu atrapalhar. Fico só um pouco de olhar possível do horário da revisão do Enem. Tá só o extensivo para ser de manhã. Consegue colocar para intensivo de tarde, na terça? Como? Depende do horário. Eu vou para todo isso que sabe. Eu tinha falado com a Ana de botar para outro dia. Você já tinha combinado com ela? Então só me fala para eu colocar ali o dia e o horário. Tá. O extensivo fica na terça de manhã. Tá, ela tinha me falado que ia ficar os dois na terça de manhã. Ela também falou que precisa que seja outro dia. Ah, então foi. Mas Tá. pode? Só não pode ser nenhum dia de manhã. Se for. E não pode ser de tarde também. Nem quando de manhã? Nem um dia de manhã. Não, nem segunda, nem sexta de tarde. Então, terça não pode. Quarta ou quinta poderia? Poderia. Qual? Pode ser quarta. Quarta? Pode ser. Bota quinta porque eu já tinha aula. Quinta das duas? Pode ser quinta das duas. Tá. Fechou. Tá. Me manda lá só. Eu tô com a memória na dói do procurando Nemo. Obrigada. Eu ainda tinha perguntado isso para a Ana de manhã, eu acho que ela estava borboleteando também que nem eu, então não foi. Tá, não dá bola. Eu falei que eu tive tão pesado. Então, gente, azão amarela, é isso que eu falei para vocês. Se o azão morre, consequentemente, quando é amarelo, já é azão azul. Aí, a gente tem que ir lá embaixo, tá, gente? Geralmente, os caras vão dar legenda. Então, olha só. Animal macho com pelagem amarela é todo mundo que é clarinho. Animal macho com pelagem preta é todo mundo que é pretinho. Tá vendo ali? Então aqui mudou o contexto. Não é afetado ou não afetado. É quem é preto e quem é amarelo. Aqui mudou. Eu tenho que considerar a legenda aqui nessa questão, tá, gente? Nunca ignorem a legenda de uma figura. E aí o que acontece? Com base nessas informações, considere o organograma. Qual a probabilidade de, na próxima linhada, o casal de corredores que está representado entre o 7 e o 8? Se eu olhar para a legenda, o 7 e o 8 é um quadradinho não pintado e uma bolinha não pintada. Animal com pelagem amarela. Então, quem é o 7 e o 8? Azão, azinho, azão, azinho. Se eles são amarelos, eles nasceram. Esse aqui não nasce. Se ele é azão, ele é amarelo. Não tem a chance de ser azão. Então, eles são azão-azinho versus azão-azinho. Aí, o que ele está te perguntando lá? 7 e 8 nasceram uma fêmea de pelagem amarela. Aí vem a probabilidade. Vamos cruzar eles. Azão-azinho versus azão-azinho. Preciso fazer, né? Azão-azão, azão-azinho, azão-azinho, azinho-azinho. Cuidado. Esse morreu. Tira fora. Então, eu tenho 2 terços de chance de nascer um indivíduo amarelo. Qual a chance de ser fêmea? 1/2. 2 terços e 1/2. Quanto vai dar? 2 vezes 1. 2. 2 vezes 3.
6. Vou achar essa resposta? Não. Não. Simplifica. Divide por 2, divide por 2. Vai dar 1/3. Tinha botado dois, Então tá errado mesmo, Aninha. Posso ter mudado a questão de novo. Desculpa, tá? B 1/3. Aí a 9. B 1/3. A 9, vamos lá. Tá. Não, a 9 é bem tranquila, já. Em relação à anomalia. Eu não entendi, tipo. Lembra que eu falei daquela questão da tatuagem na aula passada? Que a guria disse assim, faz uma tatuagem bem das biológicas, o cara tatuou azão e azinho no braço dela. É a mesma questão, olha aqui, ó. Em relação à anomalia gênica autossômica recessiva ao albinismo, qual será a proporção dos espermatozoides que conterão o gene azão em um heterozigoto? Se ele for heterozigoto, ele teria azão assim. É o indivíduo que ele está perguntando, tá? 50% dos gametas vão ser azão, 50% dos gametas são azinho. Como é que eu represento isso na forma de fração, 50%? 1/2. Só isso. Só isso. Aí É direta. eu achei que tinha que fazer alguma Se coisa. tu vê uma receita, 1/2 de uma xícara, 50% da Não, é que eu achei que xícara. todo tipo tinha que ser ligar X, Y, alguma coisa assim. E eu não entendi, eu achei que não uma coisa nessa questão. Não, é bem isso, tá? E outra, Duda. Qual mais? essa lista é isso, peraí. Dessa outra lista que a gente não viu tudo, né? Que é a segunda lei de Mendel. Vamos falar da segunda lei. Acho que talvez seja isso. E nessa dos de eu adoro esse destaque dela, o D. E essa D fala. a do PAG 2022, eu não entendi. Qual? Da lista da segunda lei, né? Não, do sistema belga. Essa daí eu também não gostei. Não gostei disso aqui. Qual é do PAG? Deixa eu ver. Essa daqui é 6? 6. Ela já tinha. Sim, aí eu dei pro meu namorado e ele, mas é isso, e eu. Não. Vamos fazer. Não entendi o meu jeito. Vamos fazer. É isso mesmo. Genética é isso, é prática. Vamos fazer. Por isso que eu nem o Luiz fala, né? É melhor nem mandar o gabarito, né? Tentar fazer e ver. Se não deu, travou, vamos fazer em aula, é isso? Eu li assim, aí eu li de novo, eu não vou com uma preguiça, eu falei, não, mas não vai, não vai. Aí eu tentei de novo. Aqui o Aí time tem que estar bem Aí de tarde eu tentei de E novo. olha, Eu falei, não vai. eu quero que você fale. Não, e a minha escola, que minha turma era muito valente. E amanhã eu tô prevendo. Não. O xingão. Meus colegas deixaram, tocaram um pouco no parquinho, né? Sim. A sala, Tanicinha. Chiqueiro. Eita! Parece meus oitavos urbano. Olha aqui, gente. Estoques de sangue, O negativo e O positivo, estão baixos na matéria do estado do Rio Grande do Sul. Os tipos sanguíneos, O positivo e O negativo e O positivo, estão em baixos níveis nos estoques hemocentros do estado, informa a Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul, com reforço, isso aqui é repetido, com reforço de apelo para a necessidade de doação de sangue por parte da população. Segundo a diretoria do Departamento Estadual de Sangue e Hemoderivados do Hemocentro do Estado, Kátia Brode, os demais tipos sanguíneos estão em níveis adequados, mas ainda assim é importante que a população procure os hemocentros mais próximos para a doação, visando a renovação dos estoques de sangue. Pessoas com tipo sanguíneo positivo, citado no texto, apresentam compatibilidade com. Então, seria, se ele está falando O positivo e O negativo, e ele destacou o positivo, seria esse, tá? Como é que é o genótipo desses indivíduos? Izinho, positivo é Rzão, ou Rzinho, tá? Vamos lá. Com quem que ele vai ter compatibilidade, gente? Aí vem a relação. Eu tenho que pensar no sistema ABO, que é todos. Tá? Então, se eu falar para o sistema ABO, lembra que ele é o doador universal? O O é 0, não tem nenhuma proteína na superfície de massa. Significa que ninguém tem anticorpo anti-O. Então, quando eu falo da relação do O, vamos lá, doador universal. Quando eu falo de ser positivo, significa que ele tem
a proteína na superfície dermática. A gente até colocou Rzão, Rzão, O, Rzão, Rzinho. Isso significa, gente, isso significa, gente, que ele só pode doar para quem é positivo. O negativo, se ele receber, ele tem anticorpo anti-RH. Lembra que eu falei que isso aqui seria o RH positivo? Então, ele tem uma proteína do sistema RH na superfície dermática. Quem é que vai reagir contra ele? Ele não pode doar para o negativo. O negativo é incompatível. É negativo com negativo, positivo com positivo sempre, ou não? Não, o negativo pode doar para todo mundo. O O negativo é o doador universal dos universais. Ele não tem nada do sistema BO e ele não tem nada do fator RH. Então, esse aqui doa para todo mundo. Por isso que ele está perguntando do positivo, porque ele tem uma restrição. Se tu for positiva e eu sou positiva, tá? E tu é A positivo e eu sou A positivo, eu posso te doar o meu sangue, porque pro sistema BO, o O é compatível com todos. Tu é A. Se eu sou positiva, tu também pode receber sangue meu, por quê? Porque tu nunca vai ter anticorpos contra o fator RH, porque tu também tem essa proteína na superfície da Tá. Então, mas quem for vai reagir contra, quem for negativo. Tá, mas por exemplo, assim, ó, tu é B negativo, tá? E a Manu é B positiva. Tu vai poder doar pra ela e ela vai poder doar pra ti? Eu posso doar para ela, se a gente for eu não doar vou doar pra ela. Ela não pode doar para mim, porque eu tenho anticorpos contra o RH dela. Então, o RH, o negativo é universal. Negativo é universal. Isso aí. Então, o O negativo seria o doador universal dos universais, porque ele seria o sistema biológico do fator RH. Aí eu vou pensar. Com pessoas do tipo sanguíneo. Então, o O positivo ele é compatível com quem? Quem é A positivo pode receber do O positivo? Pode. É positivo. B positivo pode receber do O positivo? Pode. O positivo? Pode. AB positivo? Pode. Quem é que não pode? O A negativo, B negativo, O e AB negativo. Ninguém negativo da letra A pode, tá? Letra B, veio, né? É por isso que eu disse, por isso que eu tenho que às vezes anotar para eu conseguir fazer a questão. Então, sempre eu acho que anota. é aqueles receptores e doadores que me deu uma confundida. Ninguém. É para ferrar o Ninguém. do palhaço. Uma colega aqui. Tipo assim, eu sabia o O positivo é o doador universal, eu sou universal, tipo, aí chegou. Os negativos que não podem. Olha aqui, ó. Isso aí, negativo não pode receber. Receptor, entendeu? Doador, aí eu vou ter, tranquilo. Então, olha só, receptores do tipo A positivo, B positivo e O positivo e AB positivo. Pode receber do O positivo, tranquilamente. Doadores do tipo O positivo e O negativo. Pode? Pode, lembra que eu falei para vocês? Que aí, quando o cara é positivo, ele pode receber tanto do positivo quanto do negativo. Então, eu sendo O positivo, eu recebo tanto do O positivo quanto do O negativo. Porque eu nunca vou ter esse sistema contra o fator do que não tem na superfície da massa do negativo. Entende? Então, eu tenho que pensar em receptores e doadores, que minha mãe falou. Foi do Dan. Não senti firmeza. Olha para mim. Não. O negativo. Ela está perguntando sobre alguém que é O positivo, tá? Quem é que não pode receber esse sangue O positivo? O negativo, do fator RH. Lembra que eu falei? Então, olha só, receptores, todos eles são A, B, O e AB, são todos positivos. Então, eles podem receber sangue dele. Quem é que pode doar sangue para esse cara aqui que é o O positivo? O O positivo e o O negativo. Então, eles só podem receber do O. Lembra que eu falei que o O, ele doa para todo mundo e só recebe dele mesmo. Sim. Então, do positivo e do negativo ele recebe. Foi? Tem uma de probabilidade que eu também queria fazer. Nós vamos falar depois da... Tem mais alguma? Segunda E lei. se tivesse ali, por exemplo, receptores do tipo O negativo, poderia? Receptores do tipo... Não. O negativo não pode receber do positivo. É verdade. Lembra? Negativo nunca recebe do positivo. Travou? Me dá certeza? Sim. Tá, então tá.
Mas é assim É que mesmo. desde às as vezes 10 para buga. 6 de casa, não. Às vezes buga, é bem assim. Vamos para a segunda lei, então tem mais alguma? Não. Então vamos falar da segunda lei. Aí a gente vai para mais outras ali, mais dificinhas. às vezes Sério, não. a 7, gente, foi uma bobalhada. Eu olhei pra 7 porque eu não consigo fazer essa questão, mas que difícil. Aí quando eu vi que a resposta é 6, eu falei, ah, gente. A 7 de qual, tu diz? Dessa mesma cor. Que é só contar a quantidade de tipo que dá pra fazer. Era. Só que aí eu não entendi. Aí quando eu fui ler, Diretaço, fui ver o né? gabarito, eu vi, meu Deus. Diretado. Tá, então vamos lá. Segunda lei de Mendel, gente. Lembra que a segunda lei, ela também se refere à segregação independente. Então, o que significa isso? Que os genes são doados e vão se combinar aleatoriamente, tá? Então, ela também é considerada lei da segregação independente. Qual a diferença? Mendel, ao observar algumas características, por exemplo, quando ele cruzava a ervilha amarela com a ervilha verde, pura, né? Pura para característica, uma ervilha pura amarela para uma ervilha pura verde. Prevaleciam ervilhas amarelas, então ele determinou que a cor amarela era dominante sobre a cor verde. Quando ele cruzou ervilhas lisas versus rugosas, o que ele percebeu? Que ao pegar a ervilha lisa, pura, e cruzar com uma ervilha rugosa, pura, ou seja, ele cruzava aquela coisa sempre entre si, sempre produzia aquela característica. Ao fazer isso, observando uma que produzia ervilhas lisas com outra rugosa, ele percebeu que a lisa era dominante sobre a rugosa, porque prevaleciam na geração F1, quando ele cruzava as puras, sempre as lisas. Então, várias coisas ele observou. A planta alta versus planta baixa. A planta alta era dominante. Ter flores rosas ou flores brancas. A flor rosa, púrpura, que a gente chama, era dominante sobre a flor branca. Então, sempre ele foi olhando as características separadamente. Daí, Mendel ficou intrigado com uma questão. Tá, em um gene dominante, por exemplo, uma ervilha ser amarela, que é uma característica dominante, está ou não está relacionado com ela ser lisa? Pode acontecer. Então, ele queria observar duas características ao mesmo tempo. Então, ou mais até, né? Na segunda lei pode aparecer, inclusive, os tríbridos e etc. Então, a gente tem uma relação aí que é a da segregação independente. Eu vou montar uma tabela um pouco maior, mas eu vou mostrar para vocês como é que se faz rapidamente isso aqui, tá? Porque isso faz parte da segunda lei de Mendel. Então, o que ele foi observar? Vou pegar duas características simultâneas. Vou pegar uma planta que é pura para a característica cor amarela e também pura para a característica lisa, que é uma característica sempre dominante. E aí eu vou cruzar com uma outra que é toda recessiva. Ela é verde, que é uma característica recessiva, e ela é rugosa, que é uma característica recessiva. Então, quando Mendel faz esse experimento, ele já começa a observar que os genes, na verdade, vão se combinando aleatoriamente. Isso é uma combinação aleatória que a gente faz quando a gente faz o cruzamento desses gametas. Então, o que ele fez? Vamos botar aqui, ó. Agora eu vou usar a letra do recessivo para simbolizar, porque a gente usa isso de convenção na genética. Vamos usar as amarelhinhas, acho que fica mais fácil de enxergar. A azão seria amarela, lembra? E azinho seria a planta verde, a ervilha verde, tá? E aí, eu também vou determinar um outro gene. Bzão vai determinar que a ervilha ela é lisa. Enxergam assim ou uso o Bzão Bzinho? Tá? Enxerga assim ou uso o Bzão Bzinho? Não, sei lá. Tá. Então, Bzão seria lisa, Bzinho seria rugosa. Posso usar a letra que eu quiser. Veja que são duas características. Uma é a cor da ervilha, a outra é o aspecto da ervilha, se ela é lisa ou se ela é rugosa. No livro do cor e aspecto. O que ele fez no primeiro experimento dele? Sempre indivíduos puros para característica dominante versus puros para característica recessiva. Então, ele pegou uma ervilha que era azão, bezão, ou seja, ela pura para a cor amarela e pura para o aspecto lisa. E ele cruzou com outra ervilha que era azinho, bezinho. Ou seja, ela era verde e rugosa. São as características recessivas.
que ele vai observar? 100% da geração F1 vão ser díhíbridos, que a gente vai chamar. Elas vão ser amarelas, e elas vão ser lisas. Por quê? Porque esse indivíduo ele só tem gene azul, então ele doa um azul. Esse indivíduo só tem gene azinho, então ele doa um azinho. Então vem um daqui e um daqui. Azul, azinho. Para o GNB, essa daqui só gera GNBzão, essa daqui só gera GNBzinho. Então vão ser Bzão, Bzinho. 100% da geração, esses aqui são os parentais, 100% da geração F1, azão, azinho, Bzão, Bzinho. Aí vem a característica, agora gene de novo. Mendel se perguntou o que aconteceu com as ervilhas amarelo verdes e cores. Então, ele vai pegar os dois indivíduos da geração F1 e vai cruzar elas entre si. Como é que eu faço isso, crianças? O que falou? Não sei. Ah, o projetor desligou. Então, olha só. Quando eu cruzo dois indivíduos, azão, azinho, bezão, bezinho, versus azão, azinho, bezão, bezinho, são os heterozigotos da F1, aí eu vou ter um padrão. Então, eu tenho que contar o padrão. Como é que eu faço, gurias? Aí eu faço o chuveirinho, tá? O chuveirinho é ótimo para montar. Eu tenho que extrair os gametas desse indivíduo e depois extrair os gametas desse indivíduo aqui. Não perde, senão vai te perder, tá ligado? Então, como é que eu faço isso, gente? Eu pego o primeiro gene, tá vendo? Esse aqui, e cruzo com esse e depois com esse. Depois eu vou pegar o segundo e vou misturar com esse e com esse. Esses são os gametas desse primeiro indivíduo. Então, olha só. Eu peguei o azão com bezão. Primeiro gameta, azão, bezão. Tá vendo? Depois eu pego o azão com o segundo lá, ó. Azão, bezinho. Foi? Depois eu vou pegar daqui, ó. Vou pegar o segundo desse primeiro gene. Gente, aqui é o gene A, aqui é o gene B. Os alelos são azão e azinho, e o bezão e o bezinho do gene B, tá? Então são dois genes diferentes. Vou pegar o segundo aqui, então. Azinho, bezão. Aqui eu não inverto a ordem, só no cruzamento do dominante B na frente, tá? E também vou pegar o azinho com o bezinho. Chuveirinho não tem erro. Vamos extrair os gametas do segundo indivíduo. É o macho e essa é a fêmea. Chuveiro vai ficar limpinho. Aí, primeiro com o primeiro, azão, bezão. Então, um eu joguei na linha, agora eu jogo na comigo. Beleza? Depois, azão com bezinho. Oi? Aqui, azinho com bezão e azinho com o bezinho. A parte que eu mais tenho dificuldade na genética é a análise dos fatores do sangue. Isso vai dar um negócio gigante, enorme. Não vai? Que aqui, ó. Tem. Obrigada. O que acontece ali, gente? Eu tenho 4 gametas de um indivíduo por 4 gametas do outro indivíduo. Então, isso vai me dar 4 vezes 4, 16. A probabilidade, qual o número de quadradinho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, vai dar sobre 16 possibilidades. Agora, como é que eu faço? Como é que eu faço aqui, gurias? Vou juntar, cuidado para não misturar. GNA com GNA, GNB com GNB. Se eu não fizer a mistura nenhuma, eu vou conseguir verbalizar. Tá? Então, aqui, ó. Peguei esse. Coitada. Peguei esse quadrado aqui. Na linha, na coluna, melhor dizendo, eu tenho um azão. Na linha eu tenho outro azão. Na coluna eu tenho um bezão. Na linha eu tenho outro bezão. É só não me perder. Isso aqui eu posso fazer depois de treinar em 10 minutos. Azão. Azão. Tá vendo? A com A e B com B sempre. Agora, bezinho e bezão. O bezão vai vir na frente porque ele é dominante. Então, bezão, bezinho. Foi? Aqui, na linha, eu tenho um azão e na coluna eu tenho um azinho. Azão, azinho. Na linha eu tenho um bezão, na coluna eu tenho um outro bezão. Aqui, na linha eu tenho um azão, na coluna eu tenho um azinho, na linha eu tenho um bezão, na coluna eu tenho um bezinho. E assim sucessivamente, ó.
Azão, azão, bezão, bezinho. Conseguem fazer rápido aqui? Azão, azão, bezinho, bezinho. Azão, azinho, bezão, bezinho. Azão, azinho, bezinho, bezinho. Aqui. Azão, azinho, bezão, bezão. Azão, azinho, bezão, bezinho. Azinho, azinho, bezão, bezão. Azinho, azinho, bezão, bezinho. Cansei. Azão, azinho, bezão, bezinho. Azão, azinho, bezinho, bezinho. Azinho, azinho, bezão, bezinho. Azinho, azinho, bezinho, bezinho. O único que eu sei que começa puro com as duas características dominantes e sei que vai terminar puro com as duas características recessivas. O resto eu vou distribuindo aleatoriamente. Gente, quantas ervilhas, agora eu vou ver aqui, ó. Quantas ervilhas vão ser amarelas? Não repuna, Manu, eu vou dar o cruzamento rápido agora. Quantas vão ser amarelas e lisas? Lembrando, quem é que vai ser amarela? Quem for pelo... Lembra que eu falei que a amarela é azul? Então, sempre que tiver... Lisa, meu Deus. Sempre que eu tiver um azul, ela é amarela. Lembra? Sempre que tiver um bezão, ela é lisa. 8? Vamos ver. 9. Isso. Olha aqui, ó. É que eu Aqui pelo menos um azul e um bezão. Ela é amarela e lisa. Foi? Aqui também, pelo menos um azul e um bezão. Amarelo e lisa. Aqui, pelo menos um azul e outro bezão. Aqui, azul e outro bezão. Aqui tem um azul e tem um bezão. Aqui tem azul, mas não tem bezão. Então eu pulo. Aqui tem azul e tem bezão. Amarelo e lisa. Aqui ela é só amarela, mas ela não é lisa, porque não tem bezão. Aqui ela é amarela e lisa. Azul, pelo menos um azul e um bezão. Esse seria traço, tá? Azão, 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 azinho. Bezão, bezão, ou bezão, bezinho. Foi? Depois aqui, ó. Azão, bezão. Aqui é só azinho. Aqui é só bezão. tem uma. Aqui tem azão e bezão. Aqui só tem bezinho. Aqui só tem azinho. E aqui só tem azinho e bezinho. Quantos indivíduos deu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sobre os 16 indivíduos para botar. Quantas vão ser? Agora eu vou pegar uma característica dominante e uma recessiva e depois eu vou alternar. Quantas vão ser amarelas, que é dominante, e rugosas? Vou pegar outra cor para a gente não se perder. Amarela, essa daqui. Então, quem é amarela? Vamos lá. Quem pelo menos tem um azul no traço. Azul, azul ou azul, azinho. Quem é que vai ser rugosa? Bezinho, bezinho. Foi? Vamos contar. Uma amarela e rugosa. Pelo menos um azul e o outro é bezinho. Tudo bezinho. Pelo menos um azul e os dois bezinhos. Aqui de novo. Aqui é azinho, então não vou contar. Não tem azul, não tem azul. Aqui tem azul e tem bezinho. Contei. Aqui é azinho, não tem azul. E aqui também não tem azul. Quantos indivíduos? 1, 2, 3. 3 sobre 16. Quantas vão ser? Agora eu vou inverter. Quantas vão ser verdes e lisas? Lembrando que verde é azinho, azinho, né? E lisa é bezão, traço. Agora eu vou contar. Azinho, azinho e bezão. Uma delas. Azinho, azinho e bezão. Azinho, azinho e bezão. 1, 2, 3. 3 sobre 16. Quantas vão ser? Agora sim, ó, verdes e rugosas. As duas recessivas. Um indivíduo dos 16. Demorou. Demorou bastante. Né? Porque a gente faz o tabelão e vai contabilizando. Gente, isso aqui que eu estou perguntando para vocês é o fenótipo. Vai ser amarelo e lisa, amarelo e rugosa. É tudo que eu enxergo no indivíduo independente do genótipo. Se eu disser para vocês que sempre que eu cruzo, a gente vai chamar esse indivíduo de híbrido. O que significa ser híbrido? Heterozigotos, né? Azão, azinho, bezão, bezinho. Heterozigotos.
Di, 2 vezes heterozigoto. Para um gene A e para o gene B ele é heterozigoto. Sempre que eu cruzo 2 díhíbridos, a proporção é 9, com tudo dominante. Para 3, uma dominante e uma recessiva. Para 3, uma dominante e uma recessiva. Para 1. Sempre que for 2 díhíbridos, 2 indivíduos díhíbridos sendo cruzados, a proporção vai dar 9 dominantes para 3, uma dominante e uma recessiva. Aqui também uma dominante, uma característica delas dominante e outra recessiva. E aqui todas recessivas. Sempre vai ser 9 para 3 para 3 para 1. Então, se eu ver que ele está cruzando 2 dígitos, eu não preciso contar a tabela. É 9 para 3 para 3 para 1. Se eu souber interpretar. Sempre, ó, as duas dominantes, um número maior. Uma dominante e uma recessiva, 3. Uma dominante e uma recessiva, 3. Duplamente recessiva, 1. Tem outra forma de fazer isso? Tem. Quando eu cruzo os genes separados, já aprenderam a fazer isso? Não. Como é que eu faço? Não vou apagar aqui, vou vir para cá. Quando é que eu cruzo? Como é que eu vou cruzar isso aqui? Vou pegar o gene azulazinho versus azulazinho. E vou usar a regra do E. Então, olha só, como é que vai dar isso? Um azulazão, lembra? Vou botar aqui, ó. Azulazinho, azulazinho. Um azulazão, outro azulazinho, outro azulazinho, um azulazinho. Tá? Isso aqui eu cruzei pro... Cruzei assim. Quando é que eu cruzo o Bzão Bzinho versus Bzão Bzinho? Vamos cruzar eles separados. Bzão Bzinho, Bzão Bzinho. Esse aqui, Bzão Bzão, Bzão Bzinho, Bzão Bezinho, Bezinho Bezinho. Fica a mesma proporção. Agora eu vou vir aqui, ó. Quantas são amarelas e lisas? Quantas vão ser amarelas aqui? 1, 2, 3. Tá? 3 sobre 4. Quantas vão ser lisas? 1, 2, 3. 3 sobre 4. Se eu botar aqui 3 quartos amarela vezes, que é a regra do E, amarela e lisa. Não é isso que eu estou perguntando? Ó. Sempre é. Então, é 3 quartos vezes 3 quartos. 3 vezes 3? 9. 4 vezes 4? Não precisa botar o tabelão. Agora, quantas são amarelas e rugosas? Amarelas, 3 quartos, rugosas, 1 quarto. Então, vai ser 3 quartos vezes 1 quarto. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 4, 16. 3 sobre 3. Quantas vão ser verdes e lilas? Agora, 1 quarto daqui com 3 quartos de lá, não é? Então, vai me dar 1 quarto vezes 3 quartos, 3 sobre 16. Quantas são verdes e rugosas? 1 quarto vezes 1 quarto. 1 sobre 16. Mas não precisa fazer isso, como eu falei. Se são duplas heterozigotas, cruzamento entre duas díhíbridas, sempre é 9 para 3 para 3. Então, baita trabalho, isso aqui vocês economizam horrores de tempo para fazer uma questão mais complexa de física, de química, de matemática. Economizam muito tempo, tá? Aí só tem que prestar bastante atenção quando eu ver essas proporções aqui. Por exemplo, um casal tem a tal característica, qual a probabilidade dos filhos terem o mesmo fenótipo? Eu tenho que analisar quantos filhos vão ter o mesmo fenótipo deles. Tá? O fenótipo dos dois é os dois dominantes. É os 9. Sei lá, um número maior de filhos. Aí eu faço regra de 3, proporção de fato. Quantas vezes o cruzamento foi feito, tá? Então, é sempre assim, gente. Assim eu resolvo qualquer uma das questões do segundo rendimento. Quando é que vai mudar isso aqui? Quando existe interferência entre os genes. Quando os genes a gente chama de se somam, que a gente vai chamar de interação gênica não estática. Lembra que eu falei para vocês das cores? Tem um gene de periquito, por exemplo, que determina a cor da pena azul, que é um gene dominante, vou botar azul.
Tem outro que determina a cor amarela como um gene dominante também, que seria o Bzão. 2 genes diferentes. E aí, quando o indivíduo apresenta um gene dominante para o azul e outro para o Bzão, que é o azul mais o amarelo, vai dar o fenótipo verde. Eles se somam para determinar a característica verde. Seria igual quando a gente falou da codominância, da cor maravilha. Surge um fenótipo intermediário. Então, quando eu tenho o azul e o Bzão, ele vai ser verde. Eu tenho o azul mais o amarelo. Quando é que o indivíduo vai ser amarelo? Quando ele tiver só, vamos dizer que o azão determina amarelo. Então, quando ele tiver só um azão e o resto tudo recessivo, ele é amarelo. Quando é que ele vai ser azul? Vamos dizer que o azul seja determinado pelo gene Bzão. Então, quando ele tiver azinho, azinho, Bzão, Bzinho, ou Bzão, Bzão, ele é azul. Pelo menos um Bzão. Quando é que ele vai ser albino? Existe passarinho albino também, aquele tipo albino. Ele é branco. Quando é que ele vai ser? Quando ele é azinho, 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 azinho. Aí não tem nem o gene dominante para a cor amarela, nem o gene dominante para a cor azul. Isso a gente chama de herança não epistática. Quando é que eu chamo de herança epistática? Aí tem um que a gente chama de epistasia dominante e epistasia recessiva. O que seria um gene epistático? É um gene que impede a manifestação da característica do outro gene. E aí vem a relação. No labrador, por exemplo, se não me engano, a gente chama de epistasia recessiva. Tem um gene que, quando ele aparece ali, ele impede a manifestação do outro. Então, vamos botar que o azão seja o labrador preto, tá? O azinho seria o labrador marrom. E aí tem um gene, que é a epistasia, que eles combinam de outro gene. Então, vamos botar que seja o gene Bzinho, por exemplo. Ele impede a deposição do azão ou do azinho, que seria a cor preta ou marrom. Como é que ele vai ser? O labrador, que a gente chama de dourado. Tá? Então, existe um preto, o chocolate e o dourado. É o marrom. Quem é que é mais raro? O preto e o chocolate, porque é mais comum ser dourado. É o albino do labrador, porque não tem labrador branco. Então, é a não manifestação da cor de nenhum deles. Então, a gente tem exatamente isso. Epistasia que a gente chama de recessiva. Quando um gene recessivo, sempre que ele está recessivo, ele tem que aparecer em homozigose para ele impedir a manifestação do outro gene. Às vezes o gene é dominante, é mais fácil. Só aparecendo um, vamos dizer que o Bzão aqui seja epistático. Então, sempre que aparecer um Bzão, o azão não manifesta a característica dele. E aí eu inibo também o desenvolvimento. Geralmente a ortopedia acontece em animais albinos nesse meio termo aí também. Então, isso é o que a gente chama de epistasia. Que são as variações da segunda leishmania. Mas as questões mais comuns caem aqui. Oi? Se tiverem dúvidas, façam as da segunda lei, tragam na quinta-feira, e aí a gente fala. Já foi, né? Nossa, acabou que nem a noite. A gente fala também de